Eu tenho um assunto muito sério para falar, que pode parecer bobeira, mas na hora certa vai parecer que é um assunto sério. Vocês já perceberam que os animais, cada um tem sua ordem social? A gente geralmente conhece animais por documentário. Os animais que vivem conosco são animais de estimação. A gente não vê a ordem social deles, natural, com os outros animais e não com a gente, né? Então, a gente tem esse distanciamento dos animais que cria uma ignorância. E a gente tem que conhecer os animais através de documentários, que é um conhecimento bem distante. A gente não conhece os animais tão bem quanto outros seres humanos. O, o que acontece é que a gente cria uma ideia de animais seres totalmente caóticos, que não sabe o que está fazendo, porque a gente não tem muita proximidade. Se a gente tivesse proximidade, a gente ia ver melhor que eles têm aquela ordem social deles. Então, é uma imagem bem forte que a gente tem dos animais. E se tratando da vida sexual dos animais, eles tendem a ter uma vida sexual menos ordenada, né? Tipo, mais o vulgo putaria, né? Embora tenha um ordenamento, mas é mais ordenamento de questão de o mais forte fica com a fêmea. Realmente eles não têm uma ordem tão grande como a nossa. E por a gente ter essa visão de animais como seres desordenados e seres humanos como seres ordenados, cria uma visão de que os seres humanos não são animais. E parece que essa ordem da gente é algo espiritual que não é animal, é uma ordem não animal. Então, se tratando do sexo, esse sexo mais desordenado, mais promíscuo, a gente pensa como algo mais animal e o menos promíscuo, mais ordenado, monogâmico, ou às vezes poligâmico, mas dentro de um relacionamento fechado. No nosso caso mais monogâmico, a gente pensa nisso como algo mais espiritual e menos animal. Mas na verdade, tudo que existe de ordem dentro dos seres animais são coisas que estão permitidas pela nossa natureza biológica, não são coisas que vêm de outro mundo que deixa de lado a biologia. São coisas assim, espirituais, mas dentro do que a biologia permite. Está de acordo com o DNA, não está algo totalmente fora que não tem nada a ver. Então, mas a gente cria essa ilusão por causa dessa visão da gente animal, de não animal. Então vamos pensar, a gente vai ver aqui que na verdade existe uma sexualidade mais ordenada e uma menos ordenada. Não é que uma é mais animal que as outras, as duas são igualmente animais e igualmente espirituais. O espírito ali, a mente, né? A mente e espírito tá ali nas duas coisas também. E eu tive uma sacada. Vocês estão vendo essa imagem? Uma matéria. Essa matéria não tem nada a ver com o que eu vou falar. Eu só fui procurar uma imagem e achei isso. Eu procurei um punhado de imagens, elas não estavam me servindo muito bem, essa serviu. Então é por isso. Mas eu vou botar no link pra vocês verem o que é. Isso aqui eu achava que era, pelo que eu li aqui mais ou menos, eu não vou ler inteiro não, porque agora eu não tô afim de ler. Parece que isso aqui eles achavam que era um manequim, mas na verdade era um defunto que não decompôs direito. Um defunto. E vocês estão. O que isso tem a ver com sexualidade? Calma que eu vou chegar lá. O defunto em si nada, mas vocês estão vendo que tem um escuro em volta do olho? Eu não sou perito em defunto, eu acho que quando a pessoa morre fica escuro em volta dos olhos. Ou quando a pessoa não dorme direito, fica escuro. Se aquilo é maquiagem, eu não sei, mas eu acho que a pessoa morre é assim mesmo. A pele fica pálida, mas porém em volta dos olhos fica escuro. Isso tem muito a ver com maquiagem. Existe um fetiche, nem se fala muito que é fetiche, fala que é pra pessoa ficar bonita, mas é um fetiche. Com sombras, maquiagem de sombra nos olhos. Existe diversos tipos de maquiagem. Mas existe essa pegada de fetiche nas sombras. Negócio não sombrio, de parece que é algo obscuro, tipo gótico, não necessariamente, mas existe aquele fetiche que bota uma sombra, fica um negócio mais escuro, assim, né? Não necessariamente pro lado mais sombrio de quem bebe vinho no cemitério, não necessariamente não é pra esse lado. Mas existem umas fantasias que tem isso, né? Tem uns curas, às vezes uma roupa de látex, mas de fantasia sexual. Não tô querendo dizer de coisa de cemitério, que a pessoa vai no cemitério e acha cool, jeitadão, não. Então, isso tem a ver... O que essas sombras lembram? A morte. E por que isso causa fetiche? Não é a morte em si que causa fetiche. É que a nossa mente fica sintonizada com algo que se parece com a morte, algo que lembra a morte. O que lembra a morte? A desordem. Que tem a ver com esse sexo mais desordenado. Então não é a morte, é porque a morte ela tem a ver com a desordem tem a ver com a morte.
As próprias DST são exemplo disso, mas em vários sentidos, até não sexuais, geralmente a desordem tem a ver com a morte. No caso do sexo tem esse exemplo da DST, mas o único que importa não é a realidade prática, o que importa é o efeito mental sobre o qual eu tô falando. Esse vídeo está ficando muito longo, vou ter que agilizar porque eu vou pelo celular. E aí que tá. Aí que tem a questão dos espíritos que eu quero falar. Que são seres que precisam que a gente entre nesse sexo desordenado que satisfaz eles. Aí que tá o vício sexual, o vício na pornografia, que me parece que tem muito a ver com isso, eu não posso provar, mas faz sentido. O sexo natural, assim, se você e sua namorada, você e sua esposa, não causa esse vício. Talvez em algumas pessoas. Mas a questão do vício é essa, tem um ser ali que tá te controlando, não é você. E esse ser, ele gosta, ele tá nesse clima. O povo faz assim, geralmente o pessoal fala em ondas, né? Você vê na internet, esses blogs aí, geralmente fala muito as ondas, a vibração, eles falam muito isso. Esse clima são um clima que eles gostam, então é o clima que dá tesão neles, nesses espíritos. E eles precisam usar o nosso corpo pra gente fazer isso, porque né, eles não são carnais. E aí, então, quando você gosta de... Quando você tem um fetiche, sente uma atração a mais por esse negócio de sombra nos olhos, esse negócio de dar uma coisa assim. É claro que pode ser pra esconder defeitos do rosto, mas eu não tô falando disso. Então tem a ver com isso. Esses espíritos que estão tomando conta de você. Não é algo da sua natureza, da sua biologia. Você não sente que tem um negócio mais selvagem, mas o que selvagem tem a ver com sombra nos olhos? O que reino animal, natureza, selva tem a ver com sombra nos olhos? Isso nem faz sentido. Os animais, para atraírem a fêmea, eles estufam o peito, é sempre ganho de volume, alguns ficam mais coloridos, nunca tem a ver com ficar mais sombrio. Mas o nosso desejo parece aquilo que a gente chama de desejo mais animal, mais carnal. É isso que a gente sente quando a gente tem fetiche por essas coisas sombrias que nem parecem da natureza. Parece uma contradição, mas na verdade não é contradição. É porque é uma ilusão, não é mais selvagem. O sexo com a sua namorada, com a sua esposa, que parece algo mais espiritual, na verdade ele é selvagem, ele não é selvagem no sentido de primitivo. Ele também ele é carnal, biológico, está previsto pela biologia, entendeu? Então na verdade é uma ilusão, porque dessa nossa ignorância sobre o reino animal, essa visão, essa separação entre ser humano e animais, como se a gente não fosse animais, é uma ilusão.